O vídeo de hoje é uma análise completa sobre o Mi TV Stick, uma das principais opções do mercado quando o assunto é transformar a sua TV em Smart. Nesse vídeo eu vou te responder se vale ou não a pena comprar ele e também quais as principais diferenças entre as duas versões. Antes de te mostrar tudo que vem dentro da caixa do Mi TV Stick, as suas especificações e também um teste real na TV, eu preciso te lembrar que esse produto é vendido em duas versões. A Full HD, que está sendo mostrada agora para você nessa caixa, e uma versão 4K que está aparecendo na sua tela agora. Eu testei ambas as versões para poder fazer esse vídeo. Por isso que esse conteúdo é geral sobre o Mi TV Stick. Afinal, tem público para ambas as versões, a mais básica, que é essa Full HD, e a versão mais robusta, que é a 4K. E para facilitar também a sua pesquisa, eu deixei os links corretos de compra com os melhores preços. Isso porque tanto a versão Full HD quanto a 4K já estão na sua segunda geração. Então pode ser que, dependendo da sua pesquisa, você esbarre em links antigos de produtos que estão desatualizados. Então é importante você conferir os links e também garantir o melhor preço de ambos os produtos. O Mi TV Stick da Xiaomi é uma das melhores opções hoje no mercado quando o assunto é converter aquela sua TV antiga para uma TV Smart. E a Xiaomi, preocupada com isso, assim como outras marcas que são suas concorrentes, oferece essas duas versões. E também a versão Stick que você está vendo aqui, que é uma versão de maior mobilidade, ou seja, você consegue levar ele para qualquer lugar. Olha o tamanho disso aqui, você vai ver depois em detalhes. E claro, você começando a entender as especificações desse produto e também através de um teste real que a gente vai te mostrar, você vai perceber que ele é sim uma das melhores opções hoje do mercado. Ele tem tudo e todos os atributos para ser sim aquele aparelho que vai te servir para converter aquela TV antiga, para você poder utilizar em uma Smart TV que já não tem os aplicativos e o sistema operacional mais atualizado e que principalmente não vai te dar dor de cabeça. Há poucos vídeos a gente testou a TV Box da Tomate, que também se dispõe a fazer o mesmo do que esse stick aqui. Mas a gente viu que sim, quando a gente compra gato por lebre, a gente acaba passando por muitas dificuldades. A TV Box da Tomate travava, tinha o sistema Android totalmente modificado e não chega nem aos pés desse equipamento aqui. Agora eu vou te mostrar primeiramente tudo que vem dentro da caixa para você entender, tanto na versão 4K quanto na versão Full HD, o que você vai receber. E aqui todos os itens que vêm dentro da caixa do Mi TV Stick. Nós estamos com a versão Full HD e essa é a caixa do produto, seguindo o design da Xiaomi. Por se tratar de uma versão global, a gente não tem informações em português do Brasil. Lembrando que quando a gente adquire o Mi TV Stick, a gente tem as duas versões. Essa é a caixa do Full HD e você está vendo agora em detalhes a caixa da versão 4K, que são bem parecidas. Quando a gente abre a caixa do produto, nos deparamos com os acessórios e itens. Começando aqui pelo extensor HDMI. Esse acessório vai servir para que você possa plugar o seu Mi TV Stick em uma entrada HDMI que esteja apertada. Vamos supor, por exemplo, que você vai utilizar uma entrada HDMI traseira da sua TV e ela está contra a parede. Esse acessório aqui vai servir para que você possa plugar o seu dispositivo aqui nessa entrada e depois plugar na sua TV, ficando com um cabo móvel. A maioria dos sticks, assim como o Mi TV Stick, tem esse acessório como padrão na caixa do produto. Depois nós temos o cabo de alimentação USB-A para micro USB, que vai ser responsável por alimentar com energia o seu dispositivo. Ele pode ser ligado de duas maneiras, diretamente no USB da sua TV ou através de uma fonte de energia que também acompanha o produto. Aqui, geralmente em TVs mais antigas, a entrada USB não fornece a voltagem suficiente para que o produto funcione. Então você vai utilizar essa fonte aqui tradicional no padrão brasileiro, com 2 pinos
sem o aterramento, para energizar o seu dispositivo e fazer ele funcionar. Aqui nos meus testes em uma Smart TV da Samsung, eu não necessitei dessa fonte aqui. Temos também 2 guias rápidos com informações sobre o produto, um guia ilustrativo de instalação e configuração e outro sobre recursos e também especificações do equipamento. Logo depois, temos o controle remoto e por aqui é um controle remoto muito minimalista e que eu adoro. O controle do Mi TV Stick já vai ter o Google Assistant, então ele tem recursos e comandos de voz. Temos o botão liga e desliga por aqui, um de pad muito minimalista também e clean, onde temos para cima, para baixo, esquerda e direita e o botão de confirma aqui centralizado. Temos um botão para acesso aos aplicativos e outros recursos aqui que podem ser personalizados. Temos o botão de voltar que fica centralizado aqui nessa seta do meio. E temos o botão de home, que é nesse símbolo aqui em círculo. Depois temos 2 botões dedicados, nesse caso, para Netflix e Prime Video, e o botão de volume mais e volume menos. Lembrando que essa versão aqui é do Stick Full HD. O controle da versão 4K é idêntico a esse, com a adição de 2 botões dedicados a outros streamings. Lembrando que esse controle aqui é abastecido com 2 pilhas do tipo palito, que não vêm inclusas no produto. Essas são pilhas que eu tinha aqui no meu estoque. E a cereja do bolo é o Mi TV Stick. Aqui na versão Full HD tem um design muito lindo. Ele tem um design aqui com um black piano, que risca muito fácil, mas como ele vai ficar escondido atrás da sua TV, não tem problema nenhum. A gente tem aqui o símbolo do Mi, temos a parte onde você vai conectar na entrada HDMI da sua Smart TV, temos aqui a entrada micro USB para o cabo de alimentação. Aqui atrás temos algumas informações úteis e nós temos também um LED, que talvez você não consiga ver por aqui, agora sim, que vai se acender indicando funcionamento. E aqui do outro lado a gente tem um pequeno detalhe. Você está vendo agora fotos e imagens da versão 4K do Mi TV Stick, que é bem parecido aqui com a versão Full HD. Você também está vendo agora fotos do controle remoto da versão 4K, que é um pouquinho diferente do que você viu agora na versão Full HD. Como eu te falei no início do vídeo, o Mi TV Stick é vendido em 2 versões, a Full HD, que é essa que eu estou mostrando em detalhes, e a versão 4K. E em relação às especificações, é que a coisa muda de figura. Eu vou te mostrar agora uma tabelinha desse ladinho aqui da tela para você entender as principais diferenças entre os dois. A versão Full HD tem um processador quad-core de 2 GHz. Já a versão 4K tem o mesmo processador quad-core, só que com uma frequência maior, de 2.5 GHz, o que torna ele 33% mais rápido. Somados também a uma diferença de memória RAM. A versão Full HD tem 1 GB de RAM contra 2 GB de memória RAM da versão 4K. Então a versão 4K é mais rápida. Nós temos os mesmos 8 GB de armazenamento em ambas as versões. A versão Full HD tem um Wi-Fi 5 em dual band, ou seja, ele vai funcionar tanto em 2,4 quanto 5 GHz. Já a versão 4K tem o Wi-Fi 6, já tem suporte a um protocolo de Wi-Fi mais atualizado, também em dual band. A versão Full HD tem um Bluetooth na versão 4.2 e a versão 4K tem o Bluetooth 5.2, que é mais atualizado. A versão Full HD não tem suporte em relação à qualidade de imagem, a HDR ou Dolby Vision. Já a versão 4K conta com HDR10 Plus e Dolby Vision. A versão Full HD em relação ao áudio tem apenas Dolby Audio com DTS e a versão 4K vai ter Dolby Atmos
com DTS-X, que é um protocolo mais avançado de áudio. Como você está vendo então nessa tabela que está sendo mostrada para você, a versão 4K tem recursos mais avançados, além, obviamente, de ter uma resolução de tela melhor, com mais recursos focados em imagem, som e conectividade. Em relação a recursos como assistente de voz e outros serviços como o sistema operacional, a gente está falando de questões muito parecidas, apesar do Stick Full HD ter Android TV, como a gente já falou, e a versão 4K Google TV. Falando sobre sistema operacional, a gente vai ver agora, na prática, como o Mi TV Stick se sai plugado na TV em um teste real. Agora vamos mostrar um pouquinho do Mi TV Stick em ação, já instalado e configurado. Lembrando que eu estou com a versão Full HD, que roda o sistema operacional Android TV. A versão 4K do Mi TV Stick vai rodar o sistema operacional Google TV. As diferenças são mínimas, mas a gente tem no Google TV um sistema mais atualizado. E aqui na interface do Android TV, a gente tem um sistema mais puro, digamos assim. Em relação à instalação e configuração inicial, ela foi muito rápida. Em poucos passos eu já sincronizei o controle remoto, o Wi-Fi e a minha conta do Google. E em menos de 5 minutos eu já estava com o dispositivo pronto para uso. Nos primeiros testes, obviamente, por a gente estar com a versão Full HD, a gente nota uma diferença para a versão 4K. Mas para uso com Netflix, Prime Video, YouTube, que são os aplicativos que estão sendo mostrados aí na minha tela inicial, eu não tive problema nenhum. Lembrando que a versão em Full HD vai ter uma memória RAM de apenas 1 GB e a versão 4K tem 2 GB de memória RAM com um sistema em relação ao processador mais robusto. Isso sim faz diferença no dia a dia. Em relação à qualidade de imagem, a minha TV, essa de testes que você está vendo, tem resolução 4K, é uma TV da Samsung ABU 8000. Obviamente eu sinto um pouquinho de diferença e um serrilhado por ser um dispositivo que vai rodar apenas em 1080p. Mas eu fiz esse mesmo teste em uma TV que eu tenho por aqui, que não tem resolução 4K e que não é Smart e que vai rodar apenas em 1080p. Aí sim o casamento perfeito no Mi TV Stick Full HD com esse tipo de TV. E é para esse tipo de uso que eu recomendo essa versão. Obviamente com a versão 4K você vai ter um dispositivo mais robusto, como a gente já falou, mais rápido e com uma imagem bem melhor e com mais recursos. Mas falando aqui sobre usabilidade também, não só sobre o design, é sim um dispositivo muito ágil e muito rápido. E é um dos melhores custo-benefícios, principalmente por rodar, nesse caso aqui, e também da versão 4K, um sistema puro. Ou seja, quando a gente compara o Mi TV Stick com outros rivais utilizam uma dashboard totalmente diferente aqui na tela inicial, o que a gente chama de um Android modificado. Essa versão modificada às vezes fica sobrecarregando o sistema. Por aqui a Xiaomi, e também nos seus dispositivos mobile como celulares e tablets, prefere utilizar um sistema mais limpo. Obviamente a gente sabe que existem versões dos sistemas operacionais com Android que a Xiaomi utiliza, que são altamente personalizáveis e que tem uma skin, digamos assim, própria da marca. Mas por aqui, na Stick, a gente não teve esse tipo de problema. E na versão 4K também, a gente tem um Google TV muito mais puro, o que ajuda e muito na hora do processador não dar pau ou ter aqueles gargalos e travamentos que a gente está acostumado. Lembrando por aqui que a gente tem acesso à Play Store, então a gente vai poder baixar centenas de apps e também podemos por aqui instalar APKs. No meu dia a dia, testando já há vários dias com Netflix e Prime Video, que são os meus streamings principais, eu não tive problema. O YouTube, que é um dos aplicativos que eu mais utilizo também por aqui, rodou super de boa e deu conta do recado mesmo na versão em Full HD. Lembrando que além dessa tela inicial aqui, nós temos um guia de configurações que é aberto aqui do lado, onde você consegue modificar questões como rede, internet, as suas próprias contas, ver os aplicativos e forçar paradas ou reiniciar eles.
por aqui de maneira simples, prática e rápida, e temos também as configurações gerais, onde a gente pode, por exemplo, mudar a exibição aqui em relação à resolução, habilitar o HDMI SEC para poder utilizar o controle remoto do Xiaomi Mi TV Stick como um controle universal, podemos mexer em informações de som, armazenamento e também em relação ao Google Assistant e o Chromecast que estão presentes, como a gente já falou anteriormente, aqui dentro do Mi TV Stick. Ou seja, você vai estar com um sistema bem completo, bem robusto e que vai te custar pouco e não vai te dar trabalho. Aí a gente chega naquela balança do custo-benefício. E aí, o que você achou da nossa análise completa do Mi TV Stick? Tanto na sua versão 4K quanto nessa aqui Full HD, você teria um produto desses? Em relação à pergunta sobre valer ou não a pena, a minha opinião é que sim. Hoje ele é uma das principais opções do mercado e vale muito pelo preço que ele cobra. Vamos imaginar o seguinte, você precisa de um dispositivo para transformar a sua TV em Smart, aquela sua TV antiga ou a TV que ficou desatualizada. Vamos supor que você tenha uma Samsung de 2015, 2016, que já não funciona a Netflix, o Prime Video já está dando problemas, o Tizen já não é mais atualizado. Esse aparelho aqui vai dar conta do recado. E na faixa dos R$300, ou até menos na versão Full HD, você vai ter um produto que não vai travar, um produto com a qualidade de uma marca que você já conhece e algo que não vai te dar dor de cabeça. Por isso que, em comparação com a TV Box da Tomate ou até com rivais como a Aquario e a Pro Electronic ou até mesmo a Intelbras, vale a pena você ir aqui no Mi TV Stick. Obviamente a própria Xiaomi tem a TV Box dela, que aí não vai ser aquele aspecto de mais mobilidade, vai ser uma TV Box mesmo na sua arquitetura. Mas mesmo assim vale a pena você levar em consideração a compra desse produto aqui. E também pelo sistema operacional Android TV, aqui no Full HD, ou Google TV na versão 4K. Você vai ter um sistema puro, com a Play Store disponível, sem nenhum tipo de personalização ou skin, como a gente citou anteriormente, que é desnecessária e que vai fazer o seu produto ficar sobrecarregado em relação ao processamento. É um ótimo produto, nos meus testes se saiu super bem e tá com um ótimo preço que você confere aqui na descrição. Lembrando que esse vídeo não é patrocinado pela Xiaomi, é uma análise completa como a gente fez com a TV Box da Tomate e naquela ocasião a gente te falou que não valia a pena comprar. Nesse caso aqui, vale muito a pena. Eu testei as duas versões, como eu falei no início desse vídeo, tanto a versão 4K quanto a versão Full HD, e elas deram conta do recado para o tipo específico de uso a qual elas se propõem, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. A caixinha de comentários também está aberta para você que é proprietário de uma Mi TV Stick ou que gostaria de comprar para a gente trocar uma ideia sobre o produto. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!